Fala galera, estamos com mais um vídeo sobre o tema heresias e falsos ensinos. Hoje iremos falar sobre a heresia dos judaizantes. Então, o que seria esses judaizantes? Era uma seita de cristãos primitivos que acreditavam que os gentios deveriam se converter ao judaísmo a fim de aceitar Jesus como Messias. Para os judaizantes, isso significava, dentre outras coisas, observar a circuncisão, os dias das festividades judaicas e dietas alimentares previstas nas leis de Moisés. Então, o que os judaizantes, que essa seita de cristãos primitivos, pregavam? Eles pregavam assim: olha, se você quer ser um cristão, primeiramente deve seguir toda a lei de Moisés. Se você não seguir toda a lei de Moisés, não será salvo. Quero ler um texto que fala muito sobre isso, que está lá em Atos 15, no verso 1, que vai dizer assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então, o principal tema do judaizante era isso. Vocês precisam obedecer algumas regras, alguns conjuntos de regras. Se não houver obediência a esse conjunto de regras, não serão salvos. Mas o que a Bíblia vai dizer sobre essa heresia? Paulo vai debater muito isso em Gálatas, sobre essa questão dos judaizantes. Ele vai dizer lá em Gálatas 5, verso 6: porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ele também fala em Gálatas 3, 24 e 25: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegados à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O que o Paulo vai dizer? Que nem a circuncisão, nem a incircuncisão, de fato, tem algum valor, mas assim a fé. E Paulo vai dizer também que a lei ela foi o nosso tutor, ele foi aquele tipo de professor para que nos apontasse Cristo. Mas a partir do momento que Cristo veio, a nossa justificação não é mediante a lei, mas é mediante a fé. Se a fé chegou, jamais não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, a gente não está mais sob o controle das leis. Logo que essas leis, faça isso, faça aquilo, nós não devemos obedecer. É tudo pela fé, é tudo baseada na graça de Deus, que se entregou a si mesmo por nós naquela cruz. Existem alguns pensamentos de judaizantes hoje, que é o adventismo nos sétimos dias e algumas seitas sabatistas que vão seguir esse pensamento. Se você não fizer isso, você não será salvo. Eu quero falar aqui um pouco sobre a Adventista do sétimo dia, mas eu não estou querendo aqui difamar os Adventistas, muito pelo contrário. É uma igreja que eu respeito muito e muitos ensinamentos ali do Adventista, nós muitos temos que aprender com eles. Por exemplo, os Adventistas eles respeitam muito a questão do corpo. É muito difícil você ver ali um Adventista ali acima do peso, um Adventista ali que não está ali com uma aparência legal, com uma aparência adequada. Normalmente, quando você vê ali, você vai numa igreja adventista, é todo mundo ali abaixo do seu peso, ali no seu peso legal, poucas pessoas ali acima do peso, ou quase nenhuma. E as pessoas ali são belas, são bonitas, elas estão ali vistosas, em roupas elegantes, né? E não roupas caras, mas elas se vestem de forma elegante, porque eles entenderam que nós somos o templo de Cristo, nosso corpo é o templo de Cristo, nós devemos cuidar do corpo. E, infelizmente, muitas outras denominações não vêm por esse lado. E quando eu falo muitas outras denominações, eu estou dizendo o resto. Porque pouco se é pregado sobre essa questão de cuidar do corpo como adventista. Então, nisso, eles são uma referência para nós. Mas, porém, eles têm um lado que eles levam muito pela questão da lei, que é a questão do sábado. Muitos ali eles seguem o sábado ali de forma ali bem grosseira, de forma ali que eles não podem fazer nada no sábado, sendo que o próprio Jesus ele fez muitas coisas, ele curou no sábado, ele pregou no sábado, ele ensinou no sábado. Deus sim, ele nos deu um mandamento ali para descansarmos ali no sétimo dia, mas não ali para pegarmos o sábado e endeusar esse sábado, esse dia da semana, mas para que uma vez por semana pegasse um tempo e nos dedicasse para Deus, nos dedicasse para servirmos a Deus, para buscar mais de Deus, para ler da sua palavra, para termos ali uma comunhão maior.
Mas a partir do momento que a gente pega o sábado e fala, se você não guardar o sábado, você está no inferno, você se torna ali um judaizante, você se torna ali um legalista. Você está impondo a salvação ali daquela pessoa através de uma guarda de um dia, através de uma guarda de um mandamento. E quando eu falo aqui da guarda do sábado, eu não falo nem só a questão do sábado que os adventistas falam, porque muitos adventistas falam que se você não guardar o sábado, você não será salvo. Mas existem muitas outras religiões que falam que se você não fizer isso, você não será salvo. A nossa salvação não é mediante as nossas obras. Se fosse mediante as nossas obras, ninguém seria salvo. Mas a nossa salvação está somente mediante a graça do nosso Senhor Jesus e mediante a fé do seu sacrifício. A nossa salvação é baseada pela fé, não por obras. Se for baseado por obras, ninguém será salvo. Então devemos tomar cuidado com aquilo que impomos às pessoas e com aquilo que falamos com as pessoas. Olha, você tem que fazer isso, senão você será salvo. Cuidado, porque isso pode se tornar um falso ensino. Pode ir contrário aos fundamentos da palavra de Deus. Espero que tenha ficado claro. Eu quero também pedir que os adventistas não fiquem chateados comigo, não fiquem ofendidos comigo, mas eu quero que vocês entendam que quando você impõe algo sobre uma vida de uma pessoa e coloca aquilo como obrigação para alcançar a salvação, isso é errado de acordo com a nossa Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva em nosso canal e também siga as nossas redes sociais. Que Deus abençoe.